Então, boa tarde a todos. Meu nome é Demétrios, eu sou da Carta Capital, colaboro com a ANER. Excepcionalmente a Regina, que sempre faz a apresentação aqui do Café com a ANER, ela não pôde participar hoje. Ela está com problema de agenda, uma série de outras reuniões e pediu ajuda aqui para que a gente conduza o café junto com o Adriano Rodrigues. O Adriano, ele é professor, consultor de SEO e diretor da RDO Mídia. Ele leciona a disciplina de jornalismo multimídia na Faculdade Casper Libero. Ele dá consultoria de SEO e planejamento de mídia digital e desenvolve plataformas de publicações digitais respeitando questões elementares do SEO técnico. Então, muito bem-vindo, Adriano. O tema de hoje vai ser o SEO na prática e a busca por visibilidade programada. Então, a gente já falou várias vezes aqui nos cafés sobre essa questão de como otimizar o seu conteúdo, o seu site e tal. E o que me chamou bastante a atenção nas nossas conversas é que você indicou que falaria mais na prática mesmo, como se executa, boas práticas e tal, né? Então, a palavra é sua. Se quiser se reapresentar, colocar algum ponto relevante aí, fique à vontade. A partir deste momento, você também pode compartilhar alguma apresentação aí, fique à vontade, tá? E aí a gente sempre reserva ali uns 15, 20 minutinhos finais para, eventualmente, perguntas. Durante a própria apresentação, se alguém quiser também colocar algum comentário ou fazer alguma pergunta e tal, é só se manifestar e a gente faz o papo aí junto com o Adriano. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Demetrio. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e a todas. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Veja, só me confirma, acho que está carregando ainda. Está carregando, deve aparecer no... Ah, apareceu. Perfeito agora. Pronto. Está na tela. Boa tarde, gente. Eu sou o Adriano Rodrigues, né? Como o Demetrio falou. Eu sou professor da Faculdade Casper Libero. Também fundei a RDO Mídia. A RDO Mídia é uma plataforma de publicação digital. Ou seja, eu desenvolvo plataformas para quem não tem a capacidade técnica para desenvolver, ou que não tem equipe, ou que não tem o conhecimento técnico, né? Então, pela RDO, eu acabo desenvolvendo essas plataformas e também dou consultoria de SEO para algumas empresas trabalhando com a questão de como ganhar mais visibilidade na internet, criando os conteúdos que eles criam, né? Então, vamos adiantar aqui. Meu objetivo com essa conversa nossa aqui é mostrar para vocês um pouco da minha experiência, da minha visão de como a gente pode ganhar visibilidade na internet com esses conteúdos que vocês publicam, né? Eu comecei essa estratégia no marketing, né? Eu tenho uma agência também de propaganda chamada Doca Comunicação, então eu comecei com essa estratégia de ganhar visibilidade para as empresas no marketing, mas depois, como eu sou professor pesquisador, eu venho pesquisando o assunto do jornalismo digital desde 2015. E eu percebi que também o jornalismo precisava levar os seus conteúdos para dentro da internet, mas assim, de forma relevante, né? Fazendo com que essas empresas de conteúdo, as revistas, os portais, os blogs também, né? Ganhassem visibilidade. Então, eu vim estudando isso há muito tempo. E desde 2016, mais ou menos, eu montei a RDO e venho trabalhando com essas duas frentes aí, que é desenvolver plataforma e ajudar na consultoria de SEO. Então, uma pergunta que eu faço para vocês é assim, faz sentido a gente criar conteúdo, né, bons conteúdos, né, e esse conteúdo só aparecer para quem conhece a minha revista? Faz sentido estar na rede, ou seja, estar na internet e não explorar todo o potencial que essa rede tem? E faz sentido também fazer um trabalho imenso de criação de conteúdo, revisão, fotografia, plataforma, tudo isso e colocar na internet e só um grupo pequeno ver? Para mim não faz sentido. Então, baseado nessa ideia aí, nesses questionamentos, eu falei, precisamos levar esses conteúdos para a internet, de preferência para a primeira página e de preferência também para os públicos que vão querer conhecer nossos conteúdos. Então, é essa a ideia. Então, fazer esses questionamentos e dizer assim, não faz sentido algum eu criar conteúdo e só quem me conhece vê. Então, a ideia é ampliar esse conteúdo para o máximo de gente possível.
Pensando nisso, tem uma frase de 3 autores do livro Cultura da Conexão. Como sou professor, eu acabei falando um pouco aí dos autores que eu gosto, né? Que é o Jenkins, o Joshua Green e o Sam Ford, que diz o seguinte, nesse livro Cultura da Conexão: aquilo que não se propaga, morre. Então, lendo esse livro, eles buscam realmente trazer essa questão da visibilidade, de como ganhar visibilidade, de como trazer visibilidade para as mídias, né? Sejam elas quais forem. Então, conhecendo esses autores e de outros vários livros, eu percebi que tínhamos que realmente levar esses conteúdos de forma programada, que é o título da palestra, né? De forma programada para os meus leitores, né? Então, foi com esse sentido de propagar a minha informação que eu montei esse nosso bate-papo aqui. Então, para que você leve o seu conteúdo para o seu público, nós precisamos pensar em alguns pontos. Eu dei uma avançada aqui, depois eu volto, tá? Para ter visibilidade, temos que pensar em alguns pontos. Primeiro, precisamos pensar em planejamento. Não dá para você dar visibilidade ao teu projeto, ao teu produto, né, de mídia digital, sem ter um planejamento, sem saber para quem eu escrevo, como eu escrevo, quem é meu público ou minha persona, qual é o meu grau competitivo, assim, o que a minha publicação tem de diferente das outras. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um canvas que o Google fornece, né, para quem está criando produto de mídia, que esse canvas vai dar para vocês várias respostas. Eu preciso de um bom conteúdo, nós já vamos falar muito que conteúdo errei, e sabemos que essa frase está um pouco certa, ela não está tão certa assim, mas ela está certa. Precisamos trabalhar com SEO que leva, que dá visibilidade para a minha publicação, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês nessa questão da visibilidade é a distribuição também do meu conteúdo, né? Como que eu vou distribuir esse meu conteúdo? Onde eu vou distribuir o meu conteúdo de acordo com a minha persona? E também sempre olhar as métricas para que eu possa verificar se aquilo que eu estou fazendo está funcionando. Qual é o nível de engajamento, qual é o nível de crescimento, onde eu estou acertando, onde eu estou errando. E se eu conseguir olhar essas métricas, eu consigo enxergar como que o meu planejamento lá no começo ele está sendo conduzido, né? Se eu estiver acertando, eu vou criando mais ações para que eu possa acertar mais. Se eu estiver errando alguma coisa, as ferramentas também vão me dar esses pontos que eu estou errando. E aí, com essas 5 questões aqui, eu posso ter realmente uma visibilidade do meu conteúdo e da minha publicação. Uma coisa mais importante do que isso também, que é a questão da marca, né? A marca da minha empresa, a marca da minha publicação. Isso aí também é muito importante. Para só contextualizar todo mundo que está aqui, eu sei que muitos de vocês que estão aqui nessa conversa da ANER já tiveram outros papos de SEO, né, com o Guilherme Ravache, por exemplo, e ele falou de SEO aqui, mas como tem outros públicos também que talvez não tenham visto essa palavra, eu vou resumir aqui o que seria SEO. Então, a minha ideia é trabalhar com visibilidade, mas utilizando a técnica também de SEO. SEO, se eu for resumir isso aqui, basicamente, é fazer um conteúdo, né, rastreável, otimizado, né, um conteúdo otimizado para levar o meu conteúdo principal para as pessoas que vão ler e também para que ele seja rastreável pelo Google. Eu estou falando do Google como uma fonte de buscador, mas eu tenho outras. Eu tenho o Bing, por exemplo, né? Eu tenho o YouTube, que também eu posso fazer técnicas de SEO para o YouTube. Ou seja, eu tenho os mais diversos buscadores. Quando eu falo Google, eu estou falando assim de uma forma geral de buscadores, né? Então, o SEO é feito para agentes humanos e não humanos. Humanos são meus leitores. E os não humanos são os bots, são os robozinhos do Google que vão enxergar no meu conteúdo que ele está ótimo, ele está otimizado, ele está pronto para ser rastreável e para que ele possa ser levado ao seu público, né? Porque assim, gente,
só existem duas formas da gente aparecer no Google, tá? Uma forma é contribuindo, ou seja, eu coloco conteúdo de qualidade na rede, não só conteúdo de qualidade, mas também plataforma de qualidade na rede, tá? E a outra forma é pagando para que isso aconteça. Pagando. Então, ou é contribuindo ou pagando. Eu estou falando aqui de contribuição. Eu estou falando de levar conteúdo de qualidade para os meus leitores de forma orgânica e com essa consequência, eu estou contribuindo com a rede. Ou seja, eu estou levando meu conteúdo de qualidade para os meus leitores e aí eu vou enriquecendo a rede com conteúdos bons. Em época de fake news, isso acaba sendo até um serviço que a gente presta para poder tentar, de alguma forma, levar esses conteúdos de qualidade e não levar esses conteúdos ruins. Agora, com a mesma técnica, se as pessoas que tiverem com más intenções fazerem conteúdos falsos, também dá na mesma. Esse é o seu lado democrático da internet, né? Então, avançando aqui, tem um outro autor que eu gosto bastante, já estudei bastante também, é o John Thompson, que ele diz a seguinte coisa, tá? Falando sobre visibilidade. Visível é o que pode ser visto. É aquilo que é perceptível pelo sentido da visão. Invisível é o que não pode ser visto. É o que é imperceptível ou oculto à visão. Aí é o seguinte, o que eu penso, né? Se eu dentro dessa frase do Thompson, se eu faço um conteúdo e eu estou na segunda página do Google, eu vou te falar, a chance de ser visto, a chance de ser percebido, a chance de levar meu conteúdo para o meu leitor é muito pequena. Por quê? Porque as pessoas querem que apareçam primeiro, na primeira página e de preferência em primeiro lugar. Né? Os 3 primeiros lugares, 10 primeiros lugares seria ótimo, mas os 3 primeiros seria muito bom e o primeiro lugar seria perfeito. Então, tem um dado aí que se você aparece na primeira página do Google de forma orgânica, você tem 34% a mais de cliques no site. Deixa eu te mostrar agora de uma forma um pouco mais prática essa teoria aqui. Vamos lá. Eu vou parar um pouco aqui minha apresentação e vou abrir aqui para vocês uma aba anônima, tá? Eu toco um blog da RDO, eu faço os conteúdos da RDO, tá? Que é essa plataforma de mídia digital que eu falei para vocês. Eu praticamente faço sozinho esses conteúdos. E eu não gosto de fazer conteúdo e ele não aparecer no Google. Eu não gosto disso. Por quê? Porque dá muito trabalho de fazer conteúdo. Né? Dá bastante trabalho de fazer conteúdo. Eu sei que eu tenho que escrever, eu tenho que revisar, eu tenho que fazer a parte do design, eu tenho que usar fotos, ou seja, eu tenho que fazer um monte de coisas que eu preciso para levar esse conteúdo para a internet. E fazer todo esse trabalho e não aparecer no Google é complicado. Então, vou te mostrar aqui algumas palavras que eu trabalho e que eu ganhei visibilidade, que essa visibilidade me trouxe retorno. Né? O meu retorno na RDO é fechar negócios de plataformas, ou seja, fazer plataformas com meus clientes e também fechar consultorias com meus clientes. Além também de poder dar palestra em outros lugares, né, de poder rodar com essas palestras e consultorias. Então, por exemplo, ó, eu abri aqui para vocês uma aba anônima, tá? Uma aba anônima onde eu estou zerado aqui com as minhas informações. Então, eu criei um conteúdo que é ensinando SEO para jornalistas, tá? Porque como eu dou aula lá no jornalismo da Casper Libero, eu criei um conteúdo de SEO para jornalistas. Então, a minha palavra-chave desse conteúdo é SEO para jornalistas, tá? Então, eu vou dar um enter aqui no Google, e aí vai aparecer, logo de cara aqui, vocês já sabem disso, não é nenhuma novidade, vai aparecer aqui, ó, alguns anúncios. É aqui que o Google ganha dinheiro, ó. O Google ganha dinheiro com isso. Ou seja, essas pessoas que apareceram aqui, nesses 3 primeiros lugares, escrito aqui anúncio, eles pagaram para estar aqui. Eles pagaram para estar aqui. Logo depois do anúncio, aparece aqui o meu post, ó, SEO para jornalista, o guia completo e definitivo. Até aconselho que vocês procurem esse conteúdo na internet, porque é praticamente um curso de SEO, tá? Para quem quer se interessar por esse assunto.
E ó, ele apareceu aqui em primeiro lugar depois dos anúncios, na busca orgânica. Às vezes ele aparece em segundo lugar, às vezes em primeiro, aí vai variando muito, mas sempre fica aqui, ó, primeiro e segundo lugar. Então, nesse conteúdo, se eu clicar aqui, ó, você vai ver, é um conteúdo que eu apareci no Google sem precisar pagar para o Google. E a minha proposta é que vocês escrevam suas matérias e vocês também levem os seus conteúdos de forma orgânica para os seus leitores, né? Então tá aqui, gente, ó, tá aqui. Eu vou deixar esse artigo aqui, porque depois eu vou explicar para vocês algumas coisas em cima dele mesmo. Mas dê uma olhadinha aqui, ó. É um artigo bem completo, é um artigo que tem mais de 7.000 palavras, não é toques, são palavras, tá? A gente conta por palavras. E eu também, para cada assunto desse, ó, são 20 assuntos que eu coloquei aqui, acho que 21, tem vídeo, ó. Tem vídeo, tem vários vídeos aqui, ó. O terceiro tem vídeo, o quarto tem vídeo, e por aí vai, tá? Então, vocês viram que eu apareci na primeira página do Google com esse termo, em primeiro lugar, porque eu fiz um trabalho otimizado. Aí você pode estar falando assim, Adler, mas isso aí você... o seu computador está viciado, alguma coisa assim. Não é isso. Vou abrir uma outra aqui, ó. Vou abrir uma outra aba aqui e vou digitar uma outra palavra-chave, tá? Eu vou colocar aqui marketing para restaurante. Restaurante. Marketing para restaurante. De novo, aparece aqui alguns anúncios do Google, tá vendo aqui, ó? Alguns anúncios do Google. E vai aparecer aqui, ó, essa Rock Content, por exemplo, né? Rock Content, eles aparecem aqui por quê? Esses caras aparecem bastante, tá? Ó, Rock Content, Ney Patel. Eu apareço aqui também, ó, no primeiro lugar, depois do Google, tá? Com esse termo, mas eu quero mostrar também outros aqui, ó. O Cyprus aparece em segundo, o Ney Patel em terceiro, o Rock Content em quarto, resultados digitais. E olha que a Rock Content e resultados digitais são especialistas em SEO, em conteúdos, né? E com esse termo, ó, eu apareço também aqui, ó, em primeiro lugar depois dos anúncios. Eu poderia mostrar outros aqui, mas não precisa, né? Eu acho que já deu para vocês entenderem que se eu faço um conteúdo otimizado, se eu faço um conteúdo para que ele seja visto pelos meus leitores no Google, eu ganho bastante visibilidade, ganho bastante relevância. E sem necessariamente precisar pagar por isso, né, Adriano? Sem precisar pagar. Apesar de, Demetrio, se a gente pensar bem aqui, nós temos bastante custo também, né, da nossa parte. Mas esse é o nosso trabalho, que é gerar conteúdo. As revistas que estão aqui, os portais de notícias, né, eles já geram conteúdo. A minha proposta é, não vamos desperdiçar conteúdo, não vamos colocar conteúdo grátis na internet. Conteúdo grátis no sentido de não aparecer. Vamos criar conteúdos que realmente apareçam, que realmente eles deem conta da entrega que vocês querem dar. Porque, assim, os editores aqui já têm seus leitores e as suas publicações já são conhecidas. Mas quantas pessoas ainda não conhecem a sua publicação? Se nós pensarmos no Brasil, nós pensarmos até fora do país, né? Porque onde tiver pessoas procurando em língua portuguesa, pode achar vocês. Ou seja, o seu conteúdo pode romper barreiras físicas, né? Ela ganha outra dimensão. E aí tem uma conta muito, muito básica, assim, quanto mais leitores eu tenho na minha revista, eu futuramente posso cobrar por esse conteúdo extra, por esse conteúdo premium, eu posso também aumentar o meu valor de anúncio, né? Eu posso vender mais anúncios, porque eu posso dizer para eles, olha, as minhas páginas têm bastante anúncio, tem bastante visibilidade. Então, quanto mais visibilidade, mais audiência, mais eu consigo ter capacidade de criar anúncios, negociar anúncios, aumentar valores de anúncios. E também, eu acho que a informação principal é levar o conteúdo para os meus leitores, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, fique à vontade, eu vou só depois mostrar os pontos principais aqui, né, do SEO, tá? Coloquei para vocês aqui, falando de planejamento, eu não sei se alguém quer aproveitar o momento agora e fazer alguma pergunta, porque eu falo meio rápido, tá, gente? Eu não sei se alguém quer aproveitar esse momento e fazer uma pergunta ou eu toco. Para mim está super claro, se alguém quiser se manifestar, fique à vontade, gente. Bom, vamos lá. Aqui na parte do planejamento, eu coloquei para vocês alguns pontos
dá para colocar mais, mas eu falei, não dá tempo de falar tudo em menos de 1 hora, né? Então, por exemplo, ó, eu coloquei para vocês aqui esse canvas aqui que foi fornecido pelo Google. O Google tem uma parte de treinamento para o jornalismo digital muito importante, que eu acompanho esses treinamentos do Google, né, específico para o jornalismo digital, e eles explicam bastante a questão do produto digital. Então, por exemplo, nesse Canvas aqui, ó, eu deixei o link para vocês baixarem depois, tá? Podem baixar à vontade. Aqui no Canvas tem assim, ó, qual o problema que a sua publicação vai resolver? Qual é a solução que você traz para esse problema? Qual a sua proposta de valor? Qual a sua vantagem competitiva? Quem é a tua persona? Ou seja, quais canais que você vai distribuir a tua publicação? De onde vem a receita que você vai sustentar a tua revista? Ou seja, são inúmeras perguntas que, se você preenche tudo isso, você reflete sobre tudo isso, você consegue entender bem o teu negócio, né? Você consegue entender bem esse teu negócio para que você possa, na hora de construir os conteúdos, pensar em tudo isso e realmente levar um conteúdo de valor. Porque, assim, eu mostrei a parte do SEO, mas SEO é só um pedaço. É só um pedaço disso aqui. O que eu estou dizendo para vocês é que antes do SEO tem toda uma parte de planejamento. Olha outra coisa que tem aqui no planejamento que eu trouxe para vocês, que é uma tabelinha de conteúdo, que eu também deixei para vocês baixarem aí, tá? À vontade, tá tudo no link da apresentação, vocês podem baixar. Aqui, por exemplo, né? Eu tenho uma tabelinha onde eu posso pegar para cada conteúdo que eu for publicar, eu coloco uma data desse conteúdo, eu coloco a redação original, caso tenha alguma alteração, eu coloco a publicação, eu coloco as redes sociais que eu vou trabalhar, e tem uma coisa muito bacana aqui, que é o Google Search Console, depois eu falo para vocês. Ou seja, eu tenho toda aqui uma estrutura planejada para que eu possa saber quem está fazendo e o que está fazendo, né? E não só isso, e também qual palavra-chave que a pessoa está usando para esse meu trabalho. Então, escolher palavra-chave, saber o dia que publica, quem publica, como publica, onde publica, também é importante, mas faz parte do meu planejamento, né? Então, deixei para vocês baixarem aqui. Aí eu tenho aqui uma outra, aqui ó, dentro da minha apresentação, eu coloquei para vocês aqui uma outra solução, que é de como você pode escolher a palavra-chave. Vou ensinar um truquinho para vocês aqui agora, tá? Quando eu vou escrever um texto, por exemplo, deixa eu abrir uma abinha aqui, essas coisinhas que estão me atrapalhando um pouco, peraí. Deixa eu só trazer para cá, pronto. Aqui também, deixa para cá. Gente, ó, eu vou abrir aqui um Google e vou dizer o seguinte. Imagina que eu vou fazer um conteúdo. Alguém quer dar alguma sugestão de conteúdo para que eu possa fazer uma pesquisa aqui? Conteúdo, você diz um site qualquer? Isso, por exemplo, imagina que eu vou escrever um texto para minha publicação. Entendeu? Então, que palavra-chave você usaria aqui no Google para poder ver se isso tem relevância ou não tem relevância? Eu não ouvi. Acho que foi um vazamento aqui do áudio de alguma colega, Adriano. Ah, tá. Eu colocaria, vamos supor que eu estivesse escrevendo alguma coisa sobre política internacional, eu colocaria política internacional pós-eleição, alguma coisa assim, faria sentido? Isso faz política internacional pós-eleição? Acho que sim, né? Uma coisa mais específica só para testar. Tá, beleza. Vamos lá. Ó, coloquei aqui no Google essa palavra-chave. Então, aqui seria a minha palavra-chave. Se eu fosse fazer um texto, eu usaria essa palavra-chave aqui para escrever esse meu texto, tá? E aqui aparece, ó, quem está em primeiro lugar. Aqui, tá vendo que é um assunto que não gera anúncios, né? Não gera anúncios. Eu vou só simplificar aqui um pouquinho, Demetrio, para aqui, ó, vou colocar só política internacional, tá? Por enquanto. Aqui, ó, vai aparecer para mim vários
sites que já estão posicionados nesse primeiro lugar. Mas olha uma coisa bacana aqui, ó, por exemplo, né? O que as pessoas estão pesquisando? O que as pessoas estão querendo saber sobre esse assunto, né? Política internacional no Brasil, ó, política internacional Brasil, política internacional curso, revista brasileira internacional, política internacional faculdade, ou seja, isso aqui são assuntos que as pessoas estão procurando, querendo saber. Eu olho essas palavras-chave aqui e se essas palavras-chave me interessar, eu posso colocar dentro do meu texto e usar dentro da minha publicação. Então, por exemplo, ó, vou trocar aqui, tá, Demetrio? Vou colocar, imagina que eu vou fazer um texto sobre marketing digital. Tá, marketing digital. Vai aparecer aqui os que já estão posicionados em primeiro lugar, mas também, de novo, ó, aparece aqui para mim as perguntas que as pessoas estão fazendo. Ó. Marketing digital para iniciantes, curso de marketing digital, qual o salário de uma pessoa que trabalha com marketing digital? Marketing digital gratuito. Marketing digital, ou seja, eu olho essas palavras aqui, vejo se essas palavras fazem sentido para colocar no meu texto e eu faço aqui uma seleção e coloco no meu texto, né? Então, você está dizendo que procurar esses termos em alta dentro do próprio Google e trazê-los para o conteúdo que você está produzindo poderá ajudar a indexar melhor este conteúdo em produção, é isto? Isso mesmo, porque assim, olha aqui, o Google já está me dizendo, ó, o que as pessoas estão perguntando, tá vendo? O que as pessoas estão perguntando? Então, se as pessoas estão perguntando isso, e se eu faço um texto bem completinho, bem bacana, contemplando isso aqui que as pessoas estão querendo saber, isso ajuda muito na indexação. Mas, claro, isso aqui é só o assunto inicial para ver se minha palavra-chave ela é bacana para fazer esse conteúdo, entendeu? Então, aqui ó, já tem uma pista do que eu posso. Claro, gente, eu não posso ficar escravo também ao que os buscadores estão me dizendo. Eu tenho que olhar para isso aqui e ver se essas palavras aqui fazem sentido no texto que estou querendo escrever. Se fizer, ótimo, porque tem aqui muita pista para que eu possa fazer um texto realmente que engaje, um texto que as pessoas estão procurando, né? Então, aparecer no Google, assim, não é uma tarefa tão difícil, mas o Google não vai querer te dar esse primeiro lugar, essa primeira página de graça. Ou seja, você tem que trabalhar, entre aspas, para ele, né? Então, aqui, colocar no Google, tem ferramentas que faz isso. Por exemplo, a SEMrush, que é uma ferramenta incrível, faz isso. Mas eu acho que para o Brasil é uma ferramenta cara. Só para você ter uma ideia, gente, eu pesquisei aqui, antes de entrar, porque eu não tenho a conta da SEMrush, né? Eu acho os padrões brasileiros, assim, para mim, né, por tamanho da minha empresa, eu acho caro, mas é uma baita ferramenta. Mas, por exemplo, antes de entrar, eu estava vendo quanto custa a palavra-chave em marketing digital. A palavra-chave em marketing digital, ela custa R$7 e alguma coisa. Ou seja, se você quiser aparecer com essa palavra e não tiver indexado, você tem que pagar R$7 alguma coisa por clique. Por clique. Então, se você fizer as contas aí, vale a pena você se posicionar para as palavras-chave que você quer trabalhar. Tem palavra-chave que custa mais, tem palavra-chave que custa menos. Mas, só como exemplo, essa palavra-chave aí custa R$7 o clique. Então, não é barato isso, entendeu? Então, fazer otimização e aparecer no Google com as palavras-chave do seu interesse é importante, é bacana, entendeu? Então, eu sugiro que você faça. Voltando aqui para a apresentação, vamos agora fazer um ponto importante aqui. Eu vou pegar aquele texto que a gente... Aqui, gente, ó, eu coloquei para vocês aqui um checklist. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente, tá? Um checklist de como você deve fazer o SEO, ó. SEO na prática. Eu coloquei aqui para vocês, tá? Mas eu vou fazer isso aqui na prática mesmo, tá? Aqui, ó. SEO na prática. Eu fiz um checklist mesmo, que também, se você for pegar aqui, ó, eu tenho um arquivo que mostra esse arquivo aqui. Só te mostrar. Então, vamos lá. Eu vou pegar isso aqui agora, que eu coloquei para vocês, e vou mostrar para vocês isso aqui na prática, tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, ó, eu vou abrir aquele meu artigo lá de SEO para jornalistas, que está aqui, ó. Tá? Então, está aqui, ó. Então, como é que eu
trabalhei essa minha... Eu vou te mostrar aqui fora, depois eu mostro um pouco dentro, tá? Como é que eu consegui essa posição? Primeiro, eu trabalhei o meu texto escolhendo uma palavra-chave. A minha palavra-chave é SEO para jornalistas, tá? Então, guarda essa informação. Minha palavra-chave é SEO para jornalistas. Então, eu escolhi a palavra-chave e desenvolvi todo o meu texto com essa palavra-chave. Beleza. Onde que essa palavra-chave tem que estar dentro da minha publicação? Segundo aqui, ó, eu tenho dentro da publicação aqui uma ferramenta chamada Yoast SEO, tá? Esse aqui eu quis pagar, quis fazer o premium, porque ele tem outras funções que a gratuita não tem. Mas para quem não puder pagar, a gratuita já ajuda muito. Já ajuda muito. Isso seria um plugin do WordPress, é isso, Adriano? É um plugin que você baixa, instala dentro do WordPress. Ele tem a versão gratuita, que é ótima, e tem a versão paga, que é melhor ainda. Mas a versão gratuita já ajuda muito. Ajuda bastante mesmo. Eu, por muito tempo, fiquei com a versão gratuita. Só que depois que você consegue bastante experiência, você vê que você precisa avançar nas questões aí de coisas que a gratuita não te atende. Aí eu assinei a paga, mas a gratuita dá conta bastante coisa, tá? Então aqui, ó, eu tenho a minha palavra-chave foco. Então, dentro da ferramenta, eu coloco a minha palavra-chave foco. E olha que legal, gente, ó. Depois que eu coloco a palavra-chave foco, eu defino outras coisas, ó. Eu defino o seguinte, ó. Qual é o meu título do SEO? Ou seja, qual é o título que vai aparecer lá nos buscadores do Google? Qual é o título do SEO que eu vou trabalhar? Qual é o slug? Qual é a metadescrição? Então, o título do SEO, um detalhe, ele pode ser até diferente do meu título original, que aí entra um pulo do gato. Uma coisa que os jornalistas reclamam muito, e eu digo com razão, que é, as palavras-chave ficam muito repetitivas. Se eu fizer um título diferente do meu título SEO, vale também. Quem faz muito isso, se vocês quiserem ver, é a Super Interessante. A Super Interessante, eles fazem um título para o conteúdo e um título para o SEO. Ou seja, o que está valendo aqui, ó, é isso aqui, ó, o título do SEO. O slug é isso aqui. Deixa eu te mostrar onde está esse slug. Tá? Se estiver sendo muito técnico, vocês me avisem. Olha o endereço da minha publicação, gente. Ó, revistadigitalonline.com.br / esse barra, ó, tem aqui o slug. Ou seja, a minha palavra-chave. Eu coloquei a minha palavra-chave também aqui, ó, na minha URL. Nós chamamos também no marketing de URL amigável. Então, está aqui, ó. A minha palavra-chave está na minha URL. Então, depois que eu escolhi a palavra-chave, eu coloco ela no meu título, eu coloco ela no meu subtítulos ou intertítulos, de preferência no começo, tá? Coloco também aqui, ó, na minha URL, como eu falei para vocês, e vou distribuir dentro da minha publicação de forma que seu texto não fique robotizado, tá? De forma que seu texto não fique robotizado. O texto não pode ficar robotizado. Ele tem que ficar um texto fluido, que aí é um desafio bacana para quem vai escrever um bom texto com SEO, né? Então, o segredo é, eu tenho que repetir palavras? Tenho que repetir palavras. Quanto, mais ou menos? Eu repito, em média, 2,5% do meu texto. Como assim 2,5%? Imagina que eu faça um texto com 1.000 palavras, né? 1.000 palavras. 2,5% de palavras dá mais ou menos, se eu fizer a conta aqui certa, 25 vezes. Ou seja, eu repito 25 vezes a palavra-chave dentro do meu texto. Aí você fala, mas não vai ficar muito robotizado? Se você achar que está muito robotizado, um dos truques que eu uso para não ficar colocando dentro do texto é, às vezes, colocar na legenda, tá vendo? Colocar na legenda, às vezes, ajuda bastante também. Então, vindo aqui para a minha fórmula, né? Não minha fórmula, a fórmula do SEO. Aqui, dentro da fórmula, o que eu tenho? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí, vou voltar aqui de novo, tá? Aqui eu tenho, ó, para colocar a palavra-chave dentro do meu... Aqui, ó. Dentro do meu título, dentro do slug e a metadescrição. A metadescrição é quando eu faço a pesquisa no Google, sabe quando ele te dá esse resumo aqui, ó? Esse resumo aqui embaixo é chamado de metadescrição. Então, a metadescrição é esse resumo. Eu posso ser bem persuasivo aqui, ó, dentro dessa metadescrição. Eu posso ser bastante persuasivo. Então, eu uso esse espaço aqui para ser
persuasivo e fazer uma metadescrição que faça com que a pessoa clique e abra o meu texto, né? Que eu acho que é uma coisa bem, bem importante e bem legal, que a pessoa clique e abra o seu texto. Deixa eu voltar para cá. Aqui, ó. Então, eu coloco uma metadescrição. E o mais legal é que essa ferramenta do Yoast SEO, ele te faz um checklist, ó. Ele te dá um checklist de coisas que você fez, coisas que estão corretas. André, não achei aqui. Vocês estão vendo aí, não? A 813. Ô, Valéria, seu microfone está aberto, não sei se você está falando com a gente. Nossa, está aberto. Desculpa. Tudo bem, eu pensei que você estava falando alguma coisa aí referente à apresentação, então tranquilo. Então, só ele isso. abriu aqui, desculpa. Sem problemas, sem problemas. Ó, gente, que legal. Ó, aqui a ferramenta, ela me dá um checklist do que eu fiz o meu texto, e ela diz, olha, melhora tal coisa, ou o que está certo, tá vendo? Ela mostra o que está certo e mostra o que está sendo, o que precisa ser melhorado. Aí você fala assim, eu tenho que contemplar tudo. Às vezes eu contemplo tudo, mas às vezes não, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele está dizendo que o meu SEO tá bom. Ó, tá bom, tá vendo? E eu não contemplei tudo aqui, ó. Tá vendo? Eu não contemplei tudo. Então, se eu contemplar tudo, ótimo. Se eu não der para contemplar tudo, também não tem problema. Mas, olha aqui, ó. Ele está dizendo que o meu SEO tá bom. E detalhe, gente. Vocês viram que com esse termo eu consegui em primeiro lugar do Google, mesmo não estando tudo 100%. Tem 2 itens aqui que eu preciso melhorar. Mas eu achei que se eu melhorasse aqui, o texto ia ficar um pouco artificial. Então, eu quis deixar assim. Mas o importante é que, no final, ele esteja 100% bom aqui. Que esteja bom aqui. Ó, que o meu SEO esteja bom. Não precisa estar 100% bom. Porque tem que tomar muito cuidado com a forma artificial que o meu texto pode ficar, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Outra coisa importante para o meu... Ô, Adriano, Oi? Tem uma pergunta da Márcia Miranda, que é jornalista, né, da comunicação aqui da ANER, e ela comenta que o Yoast geralmente é muito exigente com o tamanho das frases e com as palavras de ligação, mas nós, brasileiros, temos hábitos diferenciados em relação à escrita. Deixar o Yoast vermelhinho com o tamanho das frases é muito crítico para o ranqueamento no Google? Essa é uma pergunta que a Márcia fez aí, nossa colega. Eu concordo com a Márcia, obrigado, Márcia, pela pergunta. Eu concordo com ela. Se você olhar aqui, ó, a legibilidade minha, por exemplo, não está boa. Tá vendo? Ela não está boa. Então, Márcia, assim, eu contemplo algumas coisas da legibilidade, mas eu, por enquanto, não ligo muito para isso. Assim, há um tempo eu não ligo para isso, e ele tem dado muito certo. Claro, se você resolver essas questões também, fica maravilhoso. Mas você vê, ó, o meu não tá... Eu quis fazer esse texto, gente, porque não tá 100% perfeito, tá? Eu não quis fazer um texto redondinho. Porque parece que, se eu trouxesse um texto redondinho, parece que tem que estar perfeito. Não. Olha aqui, ó, a minha legibilidade, ela não tá... Ela tá ruim, na verdade, ó, precisa melhorar. Tá dizendo aqui, ó. E mesmo assim eu consegui em primeiro lugar. Qual é o perigo disso? O perigo disso é, se alguém faz um conteúdo melhor que o meu, tem uma plataforma melhor que a minha, e contempla tudo isso, ele pode roubar meu lugar. Isso pode acontecer. Ele pode roubar o primeiro lugar, né? Mas você vê, mesmo não contemplando a legibilidade, e aqui estando tudo verdinho, eu consegui o primeiro lugar nesse termo. Então, eu quis trazer esse texto aqui justamente para dizer, olha, não precisa estar 100%. E eu concordo com ela, que assim, que ele é muito exigente, ele fala de palavra de transição, palavra de ligação, é um pouco complicado isso para a língua portuguesa também, né? Fazer essas coisas perfeitas, assim. Então, eu quis trazer esse texto para mostrar, olha, seria bom que tivesse tudo resolvido, mas eu não resolvi e mesmo assim consegui em primeiro lugar. Tudo bem? Se alguém tiver pergunta, vai falando, tá? Voltando para cá, viu, Demetrio, se puder me ajudar nas perguntas, é que eu não estou vendo, eu estou aqui na apresentação. Tá? Chegou mais pergunta. A Legal. Dione Alves, ela comenta aqui, ó, entre aspas, aqui, ó. Mas, Adriano, por mais que o plugin informe bom, ruim ou não, isso é genérico. Você pode, por exemplo, escrever coisas aleatórias no WordPress e aí o plugin informa que é bom. Fiz esse teste esses dias. Acontece que repetir muitas palavras-chave, mesmo que em 2,5%, o Google vai entender que é um conteúdo ruim. Então, o que ela coloca é essa regra de repetição
pelo que eu entendi, né, Dione, se você quiser abrir o microfone e complementar, nem sempre é uma estratégia que funciona, né? É isso que você quer nos explicar? Isso mesmo, é o que ela disse, tá? Esse é o comentário que ela fez. Vou responder aqui, tá? Eu concordo com ela, eu posso, ou seja, enganar a máquina, posso enganar a máquina, mas enganar o Google está ficando um pouco mais difícil, porque ele começa a analisar também a semântica, né? E ele começa a mostrar, ou seja, ele não vai te ranquear, ele vai, de alguma forma, te deixar para trás. Por isso que eu coloquei aqui lá no começo, ó, o SEO é feito para agentes humanos e não humanos. Ou seja, eu preciso escrever um texto que realmente passe a informação para o meu leitor, né? Mas também eu preciso pensar que o robô do Google vai enxergar. O robô do Google ele não está tão inteligente a ponto de se eu fizer algumas tramóias ali, para o SEO vai ficar bacana, só que para o leitor não vai ficar bom. Então, eu tenho que contemplar o meu leitor, passar uma informação de qualidade para o meu leitor, e também pensando na máquina. Mas a primeira, vamos priorizar. Primeiro é o leitor. O leitor é o principal interessado nisso aqui, né? Então, eu crio um conteúdo valioso para o meu leitor, mas também otimizo pensando no Google para que a máquina rastreie isso de forma mais fácil, tá? Então, assim, se for resumir isso aqui, eu posso realmente enganar a máquina, mas eu não faço isso porque eu quero informar o meu leitor da forma mais precisa possível, ou seja, da forma que ele curta o meu texto, que ele compartilhe meu texto, que ele comente, que ele volte para ler outros textos, e eu ganhe esse leitor, entendeu? Não sei se tem mais, Demetrio. Não, por enquanto só isso. A Márcia apenas complementou, dizendo que o bom senso e a boa escrita nunca serão substituídos, que é o que você, de certa maneira, está complementando aí também, né, Adriano? Isso mesmo. Uma coisa importante aqui também no nosso conteúdo é o seguinte, ó, a gente trabalhar... Deixa eu fechar essa parte aqui, que eu já estou me perdendo essas abas, um monte de abas abertas aqui. Ó, uma coisa importante que a gente precisa contemplar é a questão também das imagens, tá? Então, assim, ó, coloquei minha palavra-chave aqui, coloquei aqui no subtítulo também, distribuí ela no meu texto, e mais legal, gente, ó, tá vendo a imagem aqui? A imagem também é utilizada. Como que a imagem é utilizada? A imagem é utilizada de várias formas, tá? Primeira coisa, o peso da imagem. A imagem tem que ser extremamente leve. Tem que ser uma imagem muito leve. E também, ó, deixa eu salvar essa imagem para vocês entenderem aqui, ó. Vou salvar a imagem. O nome da imagem também é importante. O nome que eu atribuo à imagem é importante. Dá uma olhadinha aqui, gente, ó. Eu tenho aqui, ó, eu estou salvando a imagem, tá? Olha o nome dela, 00 SEO para jornalista RDO Mídia 1. Ou seja, eu coloquei no nome do arquivo a minha palavra-chave. Tá aqui o nome do arquivo, tá? E essa aqui é uma imagem muito leve. Deixa eu te mostrar o quanto ela é leve, ó. Peraí. Vou salvar aqui para você ver. E vou te mostrar o peso que essa imagem tem. Como aqui estamos trabalhando com algumas questões práticas, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o quanto essa imagem ela é leve, tá? Deixa eu colocar isso aqui de volta para cá. Só um minutinho. Aqui, ó. Vou te mostrar o quanto essa imagem é leve. Essa imagem aqui, ela tem, gente, ó, ela tem um peso de 61 kbytes. Ou seja, a imagem tem 61 kbytes. É uma imagem muito leve. E por que eu também faço todo um trabalho com imagem? Por quê? Vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Vocês viram, né, gente, que a imagem ela é bem leve. Mas olha uma coisa legal aqui, ó. Além de eu nomear a imagem, deixar a imagem leve, tem um negócio chamado texto alternativo, que é um texto que vai por trás da imagem, é um texto que descreve a cena dessa imagem aqui, explicando o que é essa imagem. Então, por exemplo, se eu fosse descrever essa imagem aqui, né, eu colocava a ilustração explicando o que é SEO para jornalistas. Aí eu poderia escrever um pouco mais sobre a imagem,
Mas olha a importância da imagem aqui. Ó. Quando eu faço a minha pesquisa e vou para o Google, dá uma olhadinha aqui. Ó. Quando a pessoa procura por imagem, dá uma olhadinha aqui. Ó. Vai aparecer, olha, essas imagens aqui, ó, todas elas, ó, essa aqui, essa, todas essas aqui, são imagens do meu artigo, do meu post. Então, muita gente, eu olho pelo Google Search Console e pelo Google Analytics, eu vejo que muita gente entra no meu artigo pelas imagens, entendeu? Então, trabalhar com imagens também, elas têm uma importância grande, porque as pessoas também procuram por imagens, né? Ó, outra coisa que eu também fiz aqui para aparecer no Google, ó, eu trabalhei com vídeos. Se você olhar aqui embaixo, ó, eu também tenho vídeos aqui, ó, aparecendo com esse termo de SEO para jornalistas. Eu tenho aqui vídeo também. Então, eu fiz vídeos, eu fiz imagens, redes sociais, ou seja, eu pego esse conteúdo e distribuo. Vou fazer a distribuição em um monte de lugares, né? Para que as pessoas possam entrar pelos mais diversos lugares. Ou seja, eu não dependo só do meu texto. O meu texto é a entrada final, mas eu tenho vídeo para fazer, eu tenho redes sociais para distribuir, tenho que pensar nas imagens para fazer também, né? Então, assim, eu penso em tudo isso. Só uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, quando eu faço o meu título, eu marco ela com uma dentro do WordPress, não dá para mostrar agora, porque o tempo está acabando, mas também a plataforma não deixa pronto para isso, eu faço uma marcação de H1. H1 é dizer o seguinte, ó, eu seleciono a imagem, vou lá no WordPress e formato ela como H1. H1 é headline 1, né? E aí eu digo para o Google qual é a hierarquia do meu texto. Hierarquia é, quando eu marco isso aqui como H1, o Google sabe que isso aqui é o meu texto, desculpa, meu título. Quando eu marco isso aqui como H2, ele vai saber que isso aqui é o meu subtítulo. E quando eu também marco isso aqui como H2, ele sabe também que aqui são meus outros intertítulos. Então, quando eu faço essa marcação dentro do meu WordPress, eu estou criando para o Google dizendo para o Google qual é a hierarquia do meu texto, onde está meu título, onde está meu subtítulo, onde está meu texto. Eu estou dizendo para o Google tudo isso, porque ele não vai saber. Com essas marcações que eu estou fazendo aqui, aí sim ele sabe o que é o meu título, o que é meu subtítulo, e por aí vai. Outra coisa importante, que está lá na apresentação, mas eu já estou falando aqui direto, que são os hiperlinks, tá? E aí eu tenho dois tipos de hiperlink. O hiperlink interno e o hiperlink externo. E aí vai entrar uma coisa que, no campo do jornalismo, trabalhar com hiperlink é um pouco delicado. O hiperlink externo, né? Por quê? O hiperlink externo, quando eu coloco, parece... Por exemplo, eu já dei uma entrevista na revista da Local Web, aquele provedor de internet, e eu pedi para eles colocarem um link para a minha empresa. E eles falaram que não podia colocar por conta que era política da empresa. Então, eu entendi que eles não gostam de colocar o link externo, porque eles acham que você pode sair da publicação deles. Tem gente, já vi gente, eu assim, trabalho com um monte de editores de revista, donos de revista, donos de portais. Tem gente que cobra o hiperlink, mas o Google pede o seguinte, olha, coloque hiperlink interno e o externo. O hiperlink interno eu consigo alavancar outros conteúdos que eu tenho. E já o link externo, eu consigo valorizar quem contribuiu de alguma forma com o meu conteúdo, né? Mas aí fica a cargo de cada um trabalhar aí essa questão dos links. Mas o Google pede que você trabalhe a questão dos links internos e links externos. Eu estou só controlando o tempo aqui, Demétrios. Sim. Deixa eu ver só mais uma coisa aqui, só mais uma questão para a gente abrir espaço para perguntas, né? Que passou muito rápido. Só fazer um tour rapidamente aqui na apresentação, tá? Então, ó, falamos de planejamento, conteúdo. Eu falei para vocês que conteúdo ele não é rei, porque ele sozinho não dá conta de tudo. Eu preciso ter planejamento, conteúdo, plataforma, ou seja, só conteúdo sozinho não adianta, tá? Não adianta. Conteúdo sozinho não adianta.
E eu já fiz testes, tá, gente? Assim, do mesmo conteúdo publicar dentro do WordPress e o mesmo conteúdo publicar dentro de um PDF. E pelos testes que eu fiz, o conteúdo publicado dentro do WordPress, ele engaja mais, ele indexa mais fácil. E o conteúdo feito em PDF, ele entrou lá embaixo na primeira página, porque eu já fiz o texto otimizado, mas o mesmo conteúdo, se eu não tiver uma plataforma adequada também, ele não vai levar esse conteúdo para o seu leitor. Então, o conteúdo não é rei, né? Ele sozinho não resolve a questão, tá? Outra coisa aqui que eu preciso... Isso que eu falei para vocês, gente, está tudo aqui, ó, tá? Item a item, separadinho para vocês verem. E como eu falei para vocês, dentro daquele post, eu também estou falando de passo a passo. Falei aqui rapidamente do Yoast SEO. Eu deixei para vocês aqui, ó, uma coisa legal, que é isso aqui, ó. Vocês podem também baixar aqui dentro desse botão, ó, baixar um arquivo que eu fiz para vocês aqui, ó, que eu disponibilizei para vocês, um arquivinho de como você... essa forma que eu acabei de explicar está dentro de um arquivo aqui, ó, que você pode baixar também, se você quiser, né? E aqui já tem, ó, você preencher a palavra-chave, colocar o título SEO, colocar o slug, colocar a metadescrição. E tudo isso que eu falei também está no resumo aqui, ó, que eu deixei para vocês. Vocês podem baixar isso aqui, ler isso aqui também e utilizar como uma matriz de preenchimento de conteúdos para vocês, tá? Pode fazer isso também. Deixa eu ver rapidamente o que eu tenho mais aqui. O tempo está acabando rapidamente. Aqui que eu tenho mais. Distribuição de conteúdo, né? Eu tenho que pensar na distribuição do meu conteúdo, mas a distribuição eu tenho que lembrar sempre da minha persona, sempre para quem eu estou escrevendo, né? Então, push notification, que é aquele aviso, quando você faz uma publicação nova, ele avisa que você fez, é bom. Fazer um disparo de newsletter, né, programado, ou seja, que as pessoas assinem sua news, é interessante. Trabalhar com redes sociais, trabalhar com o YouTube, desde que caiba dentro do seu leitor. Agora, uma coisa muito importante aqui, que não vai dar tempo de exemplificar agora, mas isso aqui é muito importante, isso aqui é um pulo do gato, tá? Toda vez que você fizer um conteúdo novo, se você tiver o Google Search Console implementado, você pode pegar a publicação que acabou de fazer, colocar dentro do Google Search Console e impulsionar esse conteúdo, ou seja, mandar esse conteúdo para o Google para que o Google rastreie rapidamente. Ou seja, não preciso esperar que o conteúdo vá para o Google, ele fique maturando no Google e o Google, no tempo dele, indexe. Não. Assim que eu faço, todos os meus conteúdos que eu faço, assim que eu acabo de fazer, eu pego o URL que eu acabei de gerar, coloco no Google Search Console e de lá eu impulsiono por lá mesmo, tá? Eu distribuo por lá mesmo, eu mando por lá e aí o Google, ele é como se estivesse cortando fila, ele vai olhar com mais atenção para esse impulsionamento que você deu desse post. Isso aqui é um pulo do gato bem interessante, tá? E por último, tem uma coisa muito bacana aqui, que eu coloquei para vocês, com umas métricas, ó. Para fechar aqui, tá? Aqui são as minhas métricas, tá? Desse site que eu faço sozinho, eu tenho uma pontuação de SEO de 87, né, pontos. E o mais legal, isso aqui, gente, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Se eu tivesse que aparecer com as minhas palavras-chave que eu apareço no Google, né, e tivesse que pagar, eu pagaria 851 euros, que eu já converti aqui, cadê? Ó, já converti aqui, eu gastaria por mês no Google, se eu não tivesse feito um trabalho de SEO, para ter a visibilidade que eu tenho, eu gastaria R$ 4.429,42 para ter a mesma visibilidade que eu tenho hoje. Se eu não tivesse feito um trabalho de SEO, eu tinha que gastar mais de quase R$ 4.500 por mês para ter a mesma visibilidade que eu tenho hoje no Google. Deu para entender, gente? Nossa, passou muito. Perfeitamente, Adriano. E aí, a Johnny faz um comentário de um ponto anterior, que é o seguinte: para não ter essa saída do texto, o ideal é colocar os links externos ao final do texto como uma espécie de créditos, ou deixo ao decorrer do texto mesmo? Ela coloca aqui até um comentário: a saída de pessoas do meu conteúdo, porque aí consigo garantir a leitura na íntegra
do conteúdo, o que você aconselha? Essas são as perguntas dela. Desculpa, você pode repetir de novo? Posso. Tá no chat. Se quiser abrir o chat aí, você vai conseguir ver. Mas eu vou repetir. Vou nominalmente como ela colocou aqui, literalmente. Para não ter essa saída do texto, o ideal é colocar os links externos ao final do texto como uma espécie de créditos ou deixo no decorrer do texto mesmo. Saída de pessoas do meu conteúdo, porque aí consigo garantir a leitura na íntegra do conteúdo. O que você aconselha? Eu faço isso também às vezes, tá? Às vezes não tenho um link, ou eu não quero dar aquele link para alguém, por algum motivo que seja, motivo qual for, eu faço isso, eu coloco no final os créditos, né? Lá no final não distribuo no meio do texto, e se eu distribuir no meio do texto, eu distribuo que a pessoa, quando clicar, ele abre uma aba à parte, ele não abre uma aba por cima, tá? Eu acho que isso é importante também. Então, resumindo, assim, se eu for colocar no meio do texto, eu coloco para ele abrir uma aba à parte. Se eu não quero deixar ele tão visível, eu coloco lá embaixo nos créditos. E aí você decide se é com link ou sem link. Mas eu acho legal dar link, porque o link valoriza também a pessoa que você teve algum tipo de tratamento, algum tipo de relação ali, né? Eu acho bacana dar Eu o acho que link. sempre que puder priorizar links externos é melhor, né? Porque você Sim, está sim. retendo a pessoa no seu conteúdo, mas eu acho que às vezes se é um conteúdo que extrapole aquilo que você publica e que você acha que uma referência externa ela é necessária até para a credibilidade do conteúdo que você está produzindo, o link externo ele pode servir de certa maneira para essa credibilidade aí, né? Mas a saída Penso que eu. ela deu foi bem interessante, né? Eu Sim. coloco no final do texto, a pessoa já lê o texto inteiro, Muito não tem interessante, mas ali. exatamente, é quase que um conceito de notas de rodapé, vamos colocar Sim, assim, de um isso. texto, né? Foi bem interessante Muito nesse. interessante, exatamente. Gostei da dica. É. Legal. Estou aberto agora, eu acho que deu em cima da. Alguém tem mais algumas perguntas, gente? Alguma coisa a colocar aí para o Adriano? A apresentação dele está no link, eu vou recolocar o link aqui no chat, tá? Para que todos vocês possam baixar esse material, tá? Mas eu queria saber se mais alguém gostaria de interagir aqui conosco. Não sei se ficou muito técnico o Demetrio também, né? Não sei se ficou muito. Não ficou. Eu acho que para a maioria dos publishers, especialmente para quem trabalha com WordPress, e a maioria de quem trabalha com conteúdo digital é o WordPress, são conceitos familiares, né? Já Até para. conhece, né? Já conhece um Exatamente. pouco, Então, né? faz bastante sentido mesmo, Adriano. Você quer deixar algum meio de contato? A Ana quer fazer uma pergunta. A Ana levantou a mão aqui, Ana. Fique à vontade. Pode abrir Pode o microfone fazer. se quiser. Oi, boa tarde a Boa tarde, Ana. todos. Boa tarde. Obrigada pelo espacinho. Eu mandei aí no chat, tá? A dúvida que eu tenho, se você pode abrir rapidamente o Search Console para a gente dar uma olhada como faz isso? Será que é Deixa eu possível? ver. Eu acho que vai levar um tempo. Eu acho que vai levar um tempo, mas acho que era uma parte interessante de Porque até então eu conhecia só a parte do Google News para essa indexação, para essa agilização, né? Mas se você puder mostrar essa do Search Console, eu acho legal. Deixa eu ver aqui, peraí. Se vocês não se importarem. Obrigada, viu, Demetrios? Claro, sem problemas, Ana. Pode passar um Sua pouco. pergunta não apareceu no chat, não apareceu. Joguei lá. Não apareceu aqui, viu? Mas enfim, Não fica à apareceu vontade. mesmo. Fica à vontade aí, Adriano. Enfim, era isso. Obrigada, viu, gente? Deixa eu ver aqui rapidamente, tá? Se não for tomar muito tempo de vocês aí, mas eu acho legal mostrar, porque é interessante. Deixa eu entrar rapidamente aqui, peraí. É que aqui, se eu for abrir aqui, vai abrir minha senha. Como que eu posso mostrar isso sem... Eu acho ruim, até porque isso está sendo gravado aí, Adriano. Tira o Cuidado. compartilhamento. Exatamente. Tira o compartilhamento, abre e recompartilha. Boa ideia, Edir. Exato. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Ainda estamos vendo. Tá. Vocês conseguem tirar aí o compartilhamento? Eu acho que o Edir consegue. Você consegue interromper o compartilhamento dele, por favor, Edir? Só um momento antes de abrir. Calma aí que eu tenho que buscar para isso. Gente, desculpa a trabalheira, mas é que eu acho Imagina, tão mas eu acho que é importante importante. isso. Não.
Pronto, agora você pode abrir seu arquivo com tranquilidade aí, Adriano. Tá, vou abrir aqui, rapidinho, peraí. Vou abrir aqui, que eu acho que é importante, sim. Eu vou abrir aqui, só um minutinho, tá? Vou pegar a senha aqui, que eu não sei de cor essa senha, que eu não uso muito, né? Eu acho que essa parte é importante, sim, gente, porque quando você leva... Enquanto você abre aí, Adriano, a Isabela Kemen, que eu acho que é sua aluna, ela disse que, aliás, ela é sua aluna de Relações Públicas na Casper Libero e Ah, legal! dizendo que você sempre arrasa. Obrigado, muito legal. Os alunos esses alunos de Relações Públicas são muito fofos comigo. Eles são muito gente boa. Muito legal, muito bom. Fiquei um pouco com vergonha, mas que legal. Que legal ver meus alunos aqui com a gente, porque é um assunto que interessa a todo mundo, né? É um assunto muito rico. Ah, sem dúvida. Só mais um minutinho, tá, gente? Está entrando aqui. É que essa senha eu não sei de cor, então tem que... Pronto, entrei aqui, deixa eu ver, só um minutinho. Se já estiver seguro aí, pode compartilhar novamente aí a tela, Adriano. Espera aí, só mais um minutinho, tá? Se vocês quiserem compartilhar... É com você, tá, Adriano? É só clicar ali embaixo no botãozinho que você compartilha a sua tela. Tá. Peraí. Share screen ali na parte central em verde, né? Ó, agora, peraí só um minutinho. Pronto. Apareceu. Search Console aberto. Ó, gente, tá vendo aqui, ó, tô dentro do Google Search Console. Eu peguei a minha URL, ó, SEO para jornalista, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei aqui. Imagina que eu fiz uma publicação nova, eu coloco assim, ó, inspeção de URL, tá? Inspeção de URL, coloca ela aqui, ele vai validar, e agora, ó, eu aperto só isso aqui, ó, solicitar indexação. Quando eu solicito indexação, ele, ó, a URL poderá aparecer no resultado da pesquisa Google com todas as melhorias relevantes e não tiver recebido, ou seja, ele vai, é que eu já mandei, então ele aparece essa frase. Num arquivo novo, ele diz o seguinte, aqui, ele diz que você vai mandar essa URL para indexação e vai pular algumas etapas, né? Vai pular algumas, assim, vai indexar mais rápido, resumindo, né? Como eu já tinha mandado ela não vai aparecer a frase que aparece normalmente. Mas é isso aqui, ó. Eu coloco inspeção de URL, coloco a minha URL e coloco, ó, solicitar indexação. Seja ele para um conteúdo novo ou para um conteúdo que eu atualizei. Isso também ajuda. Imagina que eu peguei um conteúdo que eu atualizei, precisava atualizar, atualizei e solicito indexação de novo. E aí ele dá uma acelerada nisso. Isso aqui é um pulo do gato muito valioso, tá? Show e simples. Simples, muito simples, muito simples. Isso faz diferença. Indexa mais rápido. Total diferença. Muito obrigada, viu, Adriano? Nada, imagina. Apenas assim, eu não sabia de cor assim, o endereço, mas foi, né? Acho que rolou. Perfeito. Adriano, você quer deixar alguns contatos seus aí, formas da galera entrar em contato contigo? Meu telefone é o 11 96367 1500. 11 96367 1500. Esse é o meu contato normal. Eu vou atualizar depois a apresentação com o meu telefone. Ah, boa ideia, exatamente. Aí a Márcia, a gente pode compartilhar essa apresentação, imagino, né? A Márcia provavelmente aproveitará, né? Uhum. Isso, não, pode compartilhar mesmo. Tá certo.
Então, beleza, eu agradeço demais. Mais 2 alunos seus aqui se manifestaram, a Cristiane Mayumi e o Henrico Marques, tá? Ah, Então, ambos são alunos seus também, que Adriano. bacana, muito Olha, legal. foi um prazer aí recebê-lo, viu? Com Prazer certeza foi foram meu. dicas valiosas. Muito obrigado por ter compartilhado esse material. Com certeza ele vai ser bastante útil aí para os editores. A Márcia Miranda disse que vai compartilhar esse material na newsletter e no site da ANER. Legal. E sigamos em frente aí. Até uma próxima oportunidade, então, Adriano. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Demetrio. A única dica, quem quiser pegar, de fato, esse conteúdo mesmo todo, naquele post lá, SEO para jornalista, tá tudo lá. Ótimo, curso. ótimo, curso aqui, perfeito, tá? perfeito. É bom também o pessoal aí das editoras compartilharem com suas equipes, com seus jornalistas, com certeza isso vai ajudar bastante no dia a dia. Muito obrigado, querido Adriano. Agradeço a presença de todos, também dos meus alunos queridos e de vocês aqui, e estou sempre à disposição, viu, Demetrio? Já passou nervosismo um pouco, agora já... Sim, com certeza. Um abraço e até a próxima aí, viu? Obrigado a vocês. Falou, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado.